Bem-vindos à nossa conversa de hoje sobre fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Vamos olhar um pouco mais de perto para alguns riscos, talvez não tão óbvios, que podem estar por trás daqueles dividendos mensais que atraem tanto, né? A questão principal é: será que certas práticas contábeis podem, digamos, inflar os lucros que a gente vê no papel? Levando alguns fundos a distribuir dinheiro que talvez ainda nem entrou no caixa de verdade? Ou pior, usando o próprio patrimônio para isso? Bom, se esse tipo de análise mais a fundo interessa, já sabe, né? Um like no vídeo sempre ajuda e vale conferir se a inscrição do canal está ativa para não perder as próximas. Então, começando a nossa conversa. Aquela ideia de que dividendo regular, constante, é sempre um bom sinal em FIIs. Isso é sempre verdade? Muita gente busca FII justamente pela renda mensal, né? E ainda tem a isenção de imposto, pelo menos por enquanto. Mas essa constância toda, será que às vezes não é resultado de umas práticas contábeis, digamos, um pouco otimistas? O famoso rolo consistente? O perigo é focar só no dividend yield, o DY, aquele percentual, sem investigar de onde está vindo essa grana, de fato. Existe sim o risco do que o mercado chama às vezes de maquiagem contábil. Alguns fundos podem acabar distribuindo dividendos acima do que realmente geram de caixa. E por quê? Bom, para mostrar um DY mais alto, né? Isso atrai investidor, pode fazer a cota subir, o que facilita captar mais dinheiro em novas emissões, as subscrições. Mas, claro, a pergunta que fica é: isso se sustenta no longo prazo? É sustentável? Faz sentido. Vamos focar um pouquinho primeiro nos FIs de papel, aqueles que investem mais em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Como essa distorção pode acontecer ali? Olha, a chave para entender isso está na diferença entre o regime de competência e o regime de caixa. Contabilidade tem dessas coisas, né? Pelo regime de competência, que é sim aceito contabilmente, a receita é registrada quando o fundo gera o direito de receber, mesmo que o dinheiro só vai entrar lá na frente. Imagina, por exemplo, um CRI que na contabilidade gera, sei lá, R$ 8.333 de receita por mês para o fundo. Tá lá, no resultado. Só que no caixa mesmo, naquele mês, talvez só entrem R$ 2.000, entende? Mas o fundo lança os 8.333 como lucro distribuível. Ah, entendi. Ele contabiliza o total esperado, não o que pingou na conta de fato. Exato. E o problema fica maior se esse CRI começa a ter dificuldade, atraso ou até um calote mesmo. Pela contabilidade, pelo regime de competência, o fundo pode continuar registrando aquela receita esperada, porque o direito existe no papel. Mas o dinheiro não entra. E aí vem a pergunta: de onde sai o dinheiro para pagar o dividendo que foi calculado com base nessa receita que não entrou? E a resposta seria: Bom, uma possibilidade é que o dinheiro captado em novas emissões de cotas acabe sendo usado para manter essa distribuição alta, comprar novos CRs, novos ativos, entende? Uma parte pode ir para cobrir esse buraco entre o contábil e o caixa. entendi. É uma dinâmica meio perigosa essa da receita fantasma, né? Principalmente nos FIs de papel. Mas e os FIs de tijolo? Aqueles com imóveis físicos, prédios, galpões, eles estariam imunes a essas criatividades contábeis? Parece que tem uma história aí com as dívidas. Sim, tem uma questão importante aí, principalmente com o endividamento indexado. É bem comum fundos comprarem imóveis financiados, alavancados. O ponto de atenção é quando essa dívida é corrigida por algum índice de inflação, tipo o IPCA mais uma taxa fixa. Quando a inflação sobe, o IPCA sobe, o saldo devedor daquela dívida aumenta. É natural. O pulo do gato contábil, digamos assim, é que essa correção monetária da dívida, muitas vezes, não passa pela demonstração de resultado como despesa do mês. Ela é lançada direto lá no passivo, aumentando o valor da dívida no balanço patrimonial. Peraí, deixa eu ver se entendi. A dívida aumenta por causa da inflação, mas esse aumento não aparece como um gasto mensal que reduziria o lucro. Exatamente. O resultado do mês, que é a base para o cálculo do dividendo, fica parecendo maior do que seria se essa correção fosse tratada como despesa financeira mensal. Pensa assim, é como se a conta de luz da sua casa subisse por causa de um reajuste, mas você só anotasse o valor total maior devido, sem contar esse aumento como uma despesa daquele mês na sua planilha de gastos.
No curto prazo, o dividendo pode parecer mais gordo, né? Mas a obrigação futura do fundo, a dívida total, está lá, crescendo. Alguns no mercado chamam isso de pedaladas contáveis. São manobras que usam as regras para melhorar a foto do momento, o resultado presente. Nossa, isso parece criar um cenário propício para um ciclo vicioso, né? Tipo, dividendo está alto, mesmo que artificialmente, atrai mais gente, preço da cota sobe, o fundo aproveita e faz nova emissão, capta dinheiro, talvez compre mais ativos ou talvez use para pagar os dividendos, o que mantém a distribuição alta e aí incentiva mais gente a entrar e o ciclo recomeça. Precisamente. É um ciclo que pode parecer virtuoso por um tempo, mas o risco é ele quebrar. E ele pode quebrar por vários motivos. Um calote grande nos CRIs, se for fundo de papel, ou uma piora forte na economia que aumente a vacância ou derrube o valor dos imóveis, nos de tijolo, ou simplesmente o mercado começa a perceber essa fragilidade e para de pagar caro pela cota. E quando para? Quais as consequências mais prováveis? Bom, aí a coisa complica. Primeiro, vem o reconhecimento das perdas reais. Aquele lucro contábil some e os dividendos, claro, desaparecem ou caem drasticamente. Segundo, o preço das cotas tende a desabar, porque o mercado vai reprecificar o risco que não estava vendo antes. Terceiro, o fundo pode precisar fazer novas emissões para levantar caixa, só que agora com a cota lá embaixo, a preços muito baixos. Isso dilui muito quem já era cotista. E num cenário mais extremo, pode ter até venda forçada de ativos, muitas vezes com prejuízo para pagar dívida ou cobrir rombos. Isso cria um efeito dominó, menos ativos gerando receita, mais queda na cota. Aquele sonho da renda passiva tranquila pode virar um pesadelo de perda de capital bem rápido. Pesado. Ok, então vamos tentar organizar isso. Diante desses riscos todos, o que o investidor pode fazer para ter uma análise um pouco mais segura? Acho que a primeira dica é meio óbvia, né? Desconfiar se o dividend yield está consistentemente muito acima dos outros fundos parecidos ou muito acima da Selic, por exemplo. Sem dúvida, esse é um ótimo ponto de partida. Um DY muito fora da curva merece atenção redobrada, mas não pode parar aí. É fundamental ir além do resultado contábil e analisar o fluxo de caixa operacional do fundo. Tem que comparar quanto o fundo realmente gerou de caixa e quanto ele distribuiu. Se a distribuição está sempre maior que a geração de caixa, acende um alerta amarelo ou até vermelho. E como fazer isso na prática? Onde olhar? Nos relatórios gerenciais dos fundos, eles trazem a demonstração de fluxo de caixa. É preciso procurar essa informação. Para os FIIs de papel, é importante tentar entender os CRIs da carteira. Qual o risco de crédito ali? O fundo está sendo muito agressivo em reconhecer receita que ainda não recebeu. Ler os termos da securitização, se possível. Já nos FIIs de tijolo, o foco é na alavancagem, qual o tamanho da dívida, qual o cronograma de pagamento, os indexadores, aquela correção monetária está sendo contabilizada como, tem caixa para pagar as parcelas que vão vencer logo. E sobre as emissões de cotas? Observar o histórico é importante. Emissões muito frequentes. Para que o dinheiro foi usado? Ler os prospectos das ofertas ajuda a entender o destino do dinheiro. O patrimônio do fundo cresceu de forma saudável com essas emissões ou foi só para manter a estrutura funcionando? E, claro, sempre acompanhar a qualidade dos ativos que estão dentro do fundo. Quem são os devedores dos CRIs? São bons pagadores? Nos de tijolo, como está a vacância, a inadimplência dos inquilinos? Os imóveis são bons, bem localizados? Perfeito. Então, para a gente amarrar as ideias aqui, o ponto central é que existe sim um risco de dividendos, digamos, turbinados artificialmente, tanto nos FIIs de papel, via regime de competência, quanto nos de tijolo, pelo jeito de tratar as dívidas indexadas na contabilidade. Focar só no número do dividend yield pode levar a conclusões erradas. Exato. A análise precisa ser mais profunda, olhar fluxo de caixa, endividamento, como as emissões são feitas, a qualidade real dos ativos. Ou seja, a diligência, a investigação cuidadosa é a principal ferramenta para quem investe nesse mercado. Não tem almoço grátis, né? Definitivamente não. Ótimo. Para a gente saber quem acompanhou essa discussão até aqui e pegou os detalhes, que tal deixar um comentário usando a expressão turbinados artificialmente? Mostra que prestaram atenção nesse ponto específico. E claro,
Se gostaram da conversa, deixem aquele like no vídeo, confere a inscrição no canal e ative as notificações para não perder as próximas análises. Lembrando sempre, pessoal, essa nossa conversa aqui é para fins educacionais, tá? Não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. Cada um precisa fazer sua própria análise e tomar suas decisões. Um abraço e até a próxima!